Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, 19 horas até às 8h30 da noite. Estaremos no debate repercutindo as principais informações do Grêmio, do Internacional, o empate do Grêmio em Pelotas, a situação do Brasil que segue complicada na tabela do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu, mas até que ponto é uma vitória que convence a torcida colorada? Para falar sobre isso, está aqui o Keller Kloss, ex-conselheiro do Inter, para falar sobre o Grêmio e as projeções do Tricolor. Está ao centro Marco Antônio Souza, ex-conselheiro também do Tricolor, e na ponta esquerda o Edinho, o Edson Porto, técnico de futebol, que vai nos ajudar a dissecar o que está acontecendo dentro de campo, com o Grêmio, com o Internacional, com o Brasil de Pelotas, por que não, já que o Brasil está em uma situação complicada. O Brasil de Pelotas teve, eu estava ouvindo o Rogério Bel, que o pior início, são as piores 7 rodadas iniciais do Brasil, desde que ele retorna para a primeira divisão. E quando ele retornou, ele também teve muitas dificuldades. O Brasil só não é lanterna porque o Veranópolis está conseguindo ser pior do que ele. O Brasil em 7 jogos tem 4 empates e 3 derrotas. O Veranópolis tem 3 empates e 4 derrotas. As duas equipes que não venceram ainda no campeonato estadual. Outro que tem uma situação complicada e que a gente vai analisar no Cadeira Cativa é o Avenida. É um clube que em uma mesma semana toma 6 do Grêmio, faz história classificando contra o Guarani e aí prova que o seu planejamento teve uma certa coerência, atingiu o objetivo, que é o mais importante. Só que a segunda etapa do planejamento, que era enfrentar bem o São Luís de Juí, não deu certo. Perdeu para o São Luís de Juí. E agora, como focar os jogadores do Avenida? O que eles devem fazer? Tem jogo com o Corinthians na Copa do Brasil e tem a sequência do Gauchão, que é decisiva para a Avenida. Como administrar isso? O que um técnico de futebol faz nessa situação e o que o Maninho tem que fazer nessa situação? Edinho, vamos começar por aí. Boa noite. Boa noite, Maurício, Keller, Marco. Satisfação voltar a participar do programa. Bom, nas colocações que tu fizeste, ali falando de Brasil e Veranópolis, acho que a grande surpresa é o Veranópolis. Negativa esse ano. Que é uma equipe que só faz gauchão e não está conseguindo fazer bem. Sim, mas sempre fez bem. Sempre fez bem, sempre brigou por classificação e esse ano está numa situação muito complicada. Faltando 4 jogos, joga com o próximo jogo com o Grêmio na Arena. Mas eu acho que hoje a situação mais delicada de todos é a do Veranópolis. O Brasil já o ano passado já teve dificuldades no gauchão, no início do gauchão. Depois melhorou muito. Mas nos últimos anos, depois que subiu, essa realmente é o ano mais complicado, assim, em termos de início para eles, né? E o Avenida é aquilo que tu colocaste bem, né? Fez uma opção de focar na Copa do Brasil, não veio para o jogo contra o Grêmio. Acho que ele veio para o jogo contra o Grêmio pensando já no Guarani, aí foi o que aconteceu. E agora está numa situação bem complicada, financeiramente muito bem, né? Não, o pessoal do departamento financeiro da Avenida está feliz, porque recebe a cota do gauchão, que é 1.400.000 mais ou menos para os clubes do interior líquida. Recebeu 500 mil por participar da primeira fase da Copa do Brasil. Recebeu percentual da renda do jogo contra o Guarani. 600 mil por ter passado de fase. E recebe no mínimo 40% da renda de um jogo contra o Corinthians. A receita do ano, talvez até do próximo ano, já está garantida, mas e a bola, e o campo? Como é que administra isso? Porque não tem um elenco com 2 times do Avenida. Essa é uma situação delicada para o meu amigo Maninho lá resolver, né? Mas acredito que pode escapar. A Avenida ainda pode permanecer e era importante para aquela região fumoageira ali, já que o Santa Cruz caiu para a 3ª divisão e sempre foi um clube que participou. Teve sempre no gauchão. E esse ano a Avenida veio... O ano passado já foi muito bem. Tomara que permaneça para o ano que vem. O Dr. Marco Antônio Souza é uma das pessoas que mais fala sobre o Projeto Arena. E hoje o presidente Romildo trouxe, de certa forma, um fato novo. Ele participou de um evento que tinha colaboração na organização do Zelinho Oxman. Uma reunião almoço, enfim. Estava com o César Cidade Dias mediando uma conversa. E ele disse... O Grêmio trabalha com o prazo de 3 meses para comprar a arena. Esse é o prazo que nós estipulamos como um deadline para definir todas as questões de entorno e a negociação. Ou passa a ter período indeterminado para essa resolução.
Como é que você vê esse desenrolar que parece que está evoluindo, mas ao mesmo tempo que está evoluindo e se estipula um prazo, também se deixa uma perninha lá atrás? Olha, tá quase resolvido, mas pode voltar a ser tempo indeterminado porque a gente não vai negociar eternamente. Boa noite, Marco. Boa noite, Porto, Keller, Maurício, telespectadores. Eu vou ser coerente com o que eu sempre digo. Começa com uma bobagem que é a palavra comprar. Ele não tem que comprar o que já é dele, o que ele já pagou várias vezes. E vou insistir naquilo, quem duvidar de mim, vem aqui, vamos botar um quadro aqui, nós vamos fazer um quadro. E eu vou provar que o Grêmio já pagou várias vezes por esse estádio. Agora, quem não quer ver, eu não consigo entender por quê. Se eu estiver errado, me provem, não tem problema nenhum, eu vou admitir meu erro. Agora, eu não entendo por que não querem discutir. Não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender. O Grêmio já pagou, você vai comprar o quê? Que carro tu tens, cara? Que carro tu tens, cara? Eu tenho uma BM 320. Tá bom, tu... Paguei uma vez só. Não, mas tu compraria ela de ti mesmo? Não, de mim não. Ou se alguém tivesse tomado esse carro, se deixasse na rua, alguém saiu para passear, tu compraria o teu carro? Óbvio que não. Mas é isso que acontece. Eu não consigo entender essa situação. Por que não discutir isso? Está caindo de maduro. Está caindo de maduro. O presidente Romildo disse que o Grêmio estima com o quadro social arrecadar 12 milhões mês com a Arena, com a gestão do negócio. Mas então, quanto é que arrecada hoje? Nada. Não. Gasta? Hoje o Grêmio gasta para botar o seu sócio na Arena. Tá bem. Ô, Marco, mas o Olímpico não era do Grêmio? Mas claro que era. Como é que entrou? Onde é que entra o Olímpico nessa história? Bom, eu até já acho que esse assunto das pessoas estão cansadas, mas já que foi ressuscitado hoje, o Olímpico entra que foi dado como pagamento para a OAS Companhia Limitada, com parte do pagamento da Arena. E aí eu já desafiei várias vezes, como é que um clube entrega o seu único e maior patrimônio sem uma avaliação? Alguma vez vocês já ouviram falar? Alguma vez vocês ouviram falar de qualquer ente? De um clube, de uma entidade pública, de uma empresa privada que venda o seu maior e único patrimônio sem uma avaliação? Que dê essa avaliação. Se existe, tragam aqui, mandem para o Maurício. Mandem para o Maurício, eu duvido que ela exista. O Beto Bedin, que diz que tem toda a documentação, pede para ele te mandar a avaliação. Só que é o seguinte, não é aquela avaliação fajuta de 40, 60 milhões. Porque aqui as pessoas não são burras, elas sabem fazer conta. Se a área do Internacional, 2 hectares, foi vendida por 28 milhões num leilão público, é óbvio que uma área de 8 hectares e meio vale muito mais do que 4 vezes, porque 8 hectares contínuos, 8 hectares e meio contínuos, vale mais que 4 pedaços de 2. Isso qualquer débil mental sabe. Não, mas então começa por aí, cadê a avaliação? Quais foram os benefícios que o Grêmio deu para esse negócio? Quanto é que o Grêmio recebeu por ter dado? Aquela área foi doada para o Grêmio deu o que recebeu e não levou nada. Não levou nada aqui, ó. Aqui, ó, por que a OAS veio pagar várias vezes milhares de dólares, milhões de dólares, algumas delas dentro da própria Arena? Isso está dito na delação premiada do Youssef. Que bobagem é essa? Vamos parar com isso. Agora, eu não consigo entender como é que o presidente Romildo, que é uma pessoa séria, correta, não quer meter a mão nisso. Não quer meter a mão nisso. Da onde? Mas por quê? Não, é inacreditável que se insista, nós vamos comprar a Arena. Comprar o quê? Já é do Grêmio, já pagou por isso várias vezes. Mas traz o presidente Romildo aqui, vamos botar um quadro, eu vou mostrar para ele, ele não precisa dizer nada, ele fica olhando. E ele me diz assim, não, isso está errado, isso está errado. Esse número está errado? Esse não está certo. Mas é só fazer isso. Quanto é, eu só vou perguntar para vocês quanto é que um clube, quanto é que se eu tenho... Keller, Porto, qualquer um de vocês dois. Entrou o Estádio Olímpico, a final ninguém sabe, não tem avaliação. Porque na época eu acho que foi veiculado algum valor. Eu acompanhava porque eu 60 milhões, 60 milhões, aí eu estou dizendo o seguinte. Eu fiz parte da comissão que vendeu os eucaliptos, eu era presidente do Conselho Fiscal Internacional nessa época, e eu acompanhei, eu tinha um valor que era parecido com esse, 70. Mas então eu vou dizer o seguinte, quanto é? Então, 60, então tu 70. sabes quanto foi vendido os eucaliptos, foi amplamente divulgado, 28. Foi 28 milhões. Se 2 hectares valem 28, obviamente
que 8 hectares contínuos, a área contínua vale mais, porque obviamente dá para edificar mais. Valem muito mais do que 4 vezes 2. É uma matemática financeira. 4 vezes 3, arredonda 4 vezes 28. Não, se for, e são 8 hectares e meio. Isso aí dá em torno de 120 milhões. 120 milhões? Mas a avaliação que se faz... mas aí, mas eu quero ver o seguinte... num outro mas eu quero ver o seguinte, a avaliação que se faz não é pelo que está construído em cima, e sim pelo que se pode construir. Bom, aí nós vamos mais além. Então tem que ver o quê? Ou tem plano diretor, e aí teve um detalhe, que houve uma lei municipal... Houve uma lei municipal que aumentou os índices construtivos. Tanto que foi muito inferior, e aí eu sempre disse, o Internacional propiciou ao município trazer todas essas verbas, inclusive de obras que ainda não foram realizadas, como a Avenida Tronco, né? Obras que foram possibilitadas porque o Internacional, na época, tinha um estádio para habilitar. Mas o Grêmio também teve. Mas o Grêmio não tinha quando. Só para entender. Quando o Porto Alegre se inscreve na Copa, não tinha arena. Não tinha arena. Tá bom. Aí então, eu digo. Quando o Manaus se inscreveu na Copa, tinha. Só para te entender, Marco, é o seguinte. Não tinha. É que o Internacional recebeu uma área construtiva muito menor. E o Grêmio ganhou índices maiores, tanto no estádio olímpico quanto no Maitá na Arena. Tu sabe, e aí vem a questão, plano diretor às vezes, mas houve uma lei específica que aumentou e potencializou mais ainda. Keller, eu vou te dizer o seguinte. Não, eu só estou dizendo dentro do argumento que estava colocando. Exatamente. Então, na verdade, ele foi potencializado. O que eu quero te dizer é o seguinte. Foi dito pelo ex-prefeito Fortunati no Conselho Deliberativo do Grêmio. Se é correto, se não é, eu não estou dando a informação que ele deu. Questionado, porque a Prefeitura de Porto Alegre, existe um fato que se diz que a Prefeitura e o Estado sempre favoreceram o Internacional, porque o Internacional recebeu a área do Beira-Rio sem dar a área dos eucaliptos. O Grêmio, em contrapartida, também recebeu a área do Olímpico na Zenha, mas, em contrapartida, entregou a Baixada. Isso é questão histórica, isso que eu acho questão, assim, que mas deixa eu te falar, clube recebe... Mas quando o prefeito foi questionado sobre isso, ele disse, opa, só um pouquinho, não é assim. Agora, nós equiparamos esse negócio, porque o Grêmio recebeu 1 milhão de metros quadrados de índices construtivos. Qualquer idiota em Porto Alegre sabe que 1 milhão de metros quadrados de índice construtivo tem um valor altíssimo. Se o Grêmio deu isso para a OAS, suas parceiras, obviamente que ele tinha que ser remunerado por isso, porque esse índice construtivo não poderia ser dado para a OAS. Foi dado para o Internacional e foi dado para o Grêmio. Não, foi dado para o Grêmio, para negociar com a OAS. E aí o que o Grêmio fez? Doou esse índice. Mas da onde? Mas da onde isso? Eu não sei desses pormenores, mas pelo menos eu fico feliz que trouxe esse assunto, porque agora eu entendi por que o Grêmio ganhou mais. Porque era essa compensação histórica, então, que o prefeito estava fazendo. Foi o que ele disse no Conselho do Grêmio. Não, tem uma lógica. Não vamos aí, o que o Grêmio fez? Não tem uma lógica. Aí o que o Grêmio fez com esse presente que ele ganhou? O que ele fez? Ele foi lá e deu. Repassou o presente. Deu, sem ter vantagem nenhuma. Mas da onde isso? Quando é que se faz isso? Se eu quiser fazer isso com coisas minhas, eu tenho direito de fazer. Eu posso fazer. Agora, eu não posso fazer isso com uma coisa que não é minha, que é de um grupo que eu estou apenas administrando. Que foi uma ginástica muito grande. Não, a ginástica não. A ginástica se explica. A ginástica foi, inclusive, para a compra daquele terreno onde é a arena hoje, que era do Círculo Operário lá, que foi outra... Então, foi todo... Não, mas eu digo que foi toda uma negociação já composta para que o negócio saísse. Né? Então, eu não quero entrar no número final, porque tu é que sabe, tu é que está dizendo, mas que de repente já está pago. Talvez não estivesse... Está pago várias vezes. Não sei se várias vezes, mas de repente já estava bem mais equilibrado. É simples, né? Nós vamos botar um quadro aqui, nós vamos ver quanto o dono de um terreno recebe, se ele dá qual é o percentual da obra que ele recebe. Varia de 15% a 25%, dependendo do negócio. Ora, se o Grêmio deu 1 milhão de metros quadrados de índice construtivo... Não, é que o 25, eu vou te dizer, pelo menos o que eu acompanhei lá, exatamente a questão dos eucaliptos.
conforme o mercado. É mais ou menos isso. Pode ser 8, a 14, a 25. Mas 25 é quando tu entrega o terreno, que foi o caso nacional, ele entregou o terreno, ele não tem risco nenhum. Agora, quando tu tem uma participação, aí cai para 8 a 14, 12, dependendo do mercado. Mas então só, por exemplo, assim, 25, sim, mas o Grêmio também acho que seria no caso de que tu não é parceiro, tu não vai ficar com a parte da construção. E até para ver o seguinte. Então seria, em tese seria o... Vamos falar apenas numa oitava, vamos esquecer a Zenha lá, os 8,5 hectares de mega edificações que serão feitas lá. Vamos pegar só uma Itá. Quando a OAS lançou esse projeto, ela buscou parceiros financeiros. Eu acho que eu falei trocado. Quando tu não tem responsabilidade no que tu vende, é 14. É 8, 14. Se tu vai correr o risco, aí aumenta para 25. É isso aí. Talvez eu tenha falado. Mas olha só, neste projeto que a OAS fez daqueles prédios lá, ela buscou investidores. Quem investiu? Fundo de Investimento Carogens, administrado por quem? Pela Caixa Econômica Federal. Casualmente, nesse momento, quem cuidava dos negócios imobiliários da Caixa Econômica Federal, como é o nome dele? Aquele que acharam 51 milhões lá no apartamento dele. O Gedel? Gedel Vieira. Olha só que coincidência. É muita coincidência, você não acha? O diretor de negócios imobiliários da Caixa Econômica Federal, neste momento, se chamava Gedel. Aquele dos 51 milhões. Vieira Lima. Gedel Vieira Lima, aquele que tinha lá não sei quantos milhões em reais, não sei quantos milhões em dólares, não sei quantos milhões em euros. 51 milhões na mala, né? Esse mesmo. Olha só que casualidade. A empresa que está construindo, por mais uma casualidade, também é baiana. Mas olha só, por casualidade, o doleiro dessa empresa diz que veio aqui a Porto Alegre várias vezes entregar milhares, milhões de dólares, algumas vezes delas dentro da arena. E ninguém quer saber nada. Será que o presidente Romildo não quer saber disso? Não quer saber disso? Ou será que só a sacanagem lá no governo federal é que interessa? Será que só a corrupção lá é que interessa? Será que a corrupção aqui não interessa? Será que nós queremos... Isso é pizza que estão fazendo? Tem que chamar aquela deputada do PT, como é o nome dela, da dancinha da pizza? Para ela dançar lá no meio da arena. Mas, Marco, todo clube tem um órgão que fiscaliza todas essas transações. Ou deveria fiscalizar. Deveria fiscalizar, né? Eu acho que isso aí falta realmente um pouquinho de... Eu não sei, só escuto, né? E desde que eu venho aqui no programa, que começou esse programa, sempre se toca nesse assunto. Para esclarecer para o torcedor, principalmente para o torcedor, que quando tu diz, nós precisamos comprar arena, vamos comprar arena, fica uma situação muito nebulosa mesmo, né? Aí entra tudo isso. Então, eu acho que deve ter nos clubes, né, Keller, um órgão Existe o órgão que é o Conselho Fiscal, né? Então, o Conselho Fiscal, diante desses dados, eu acho que deveria fazer alguma coisa. Eu, pelo menos... transparência, né? Quando presidi em 2010, quando era a turma dessa que está agora sendo investigada no Ministério Público, nós fizemos um parecer, não pela reprovação das contas, mas com uma série de ressalvas, porque nós já estávamos vendo que a coisa começava a não andar muito bem. Tá? E depois se confirmou, quando essa mesma turma voltou, 2015 e 2016, é o caso que a Internacional está sofrendo agora, investigação do Ministério Público com graves denúncias. Eu não quero dar razão ao Marco Antônio, mas parece que, no mínimo, a investigação requer... Mas no mínimo deixar claro... Mas só um pouquinho. Não, porque se apareceu... E, aliás, só fazer um parênteses, o Gedel era um cara muito burro, né? Porque todo o dinheiro que ele pegou de corrupção, ele colocou numa mala, num apartamento só. Não, porque... mas pela sorte dele foi arquivado. Não, porque se fosse um cara com um pouco mais ilustrado, ele dividiria as coisas em vários apartamentos. Mas tu acha que ele não dividiu? Não, eu sou ingênuo. Eu acho que ele colocou todo o dinheiro. Não, porque parou ali também, né? Foi todo o dinheiro? Parou só numa mala e num apartamento. Não, uma mala eram várias, um apartamento só. Não, num apartamento só. Num apartamento só. Não, mas voltando ao caso, eu acho assim que
dado suficientemente, se há essa delação premiada que o Marco está se referindo. Mas aquela manchete 0 hora. Não, eu acompanhei também pela imprensa essa questão que vinha o doleiro aqui e tal. Eu acho que um caso mas o que é o mínimo que tinha que fazer? Requer uma investigação. Mas o que é o mínimo que tem que fazer? O fulano de tal, mas vem cá, nós vamos criar aqui, nós vamos investigar isso. Que inveja do Internacional. Digo aqui que inveja do Internacional, a atitude que tomou com seus ex-dirigentes. No Grêmio fizeram uma pizza, uma salada de fruta lá, para resolver aquela história dos cheques. Olha, o Internacional deu uma lição de moral no Grêmio, deu uma lição de moral no que fez agora. Enquanto o Grêmio varreu a porcaria para baixo do tapete, o Internacional foi lá e se expôs e buscou a punição dos envolvidos. Isso é que está certo. Agora, o que nós não podemos é dizer o seguinte, não, nós queremos acabar com a corrupção lá em Brasília, no governo, e admitirmos a corrupção nas nossas coisas. Então, aí tem uma outra coisa, que as pessoas, às vezes, é o seguinte, acham que quando elas estão no clube, elas são diferentes das pessoas na sua empresa ou no seu ofício. Né? Então, se eu tenho um ofício que eu tenho responsabilidade, como os demais todos têm nas suas empresas, nas suas atividades, como profissionais liberais, enfim, né? Eu também tenho que ter a mesma no clube. E foi, por exemplo, que me pautou. Não é assim. Mas, Keller, desculpa, é maior porque está administrando em nome de terceiros. É muito maior. Não, mas eu digo, no mínimo tem que ser, eu não posso ser uma pessoa no meu ofício, né, que eu exijo de todo mundo, e quando eu estou numa função no clube, eu vou compactuar com as coisas mais escusas possíveis. Não, eu tenho que ser o mesmo, eu tenho que buscar a transparência, o esclarecimento, né? Olha aqui, isso que eu quero me referir. A gente começou com o assunto Arena e o Wagner de Canoas, para descontrair o clima. Boa noite, Maurício. Oba, hoje tem treta entre Beto de Tal e Marco Antônio. É mais emocionante que a novela das 9, diz ele. Mais um capítulo hoje. E o pior é que volta e meia eu sou coadjuvante, porque volta e meia eu estou nesse capítulo. Eu não quero me meter... Hoje nós somos escalados de coadjuvante. Eu não quero me meter nesse assunto, mas eu não quero me meter nesse assunto. O assunto vem... O assunto vem, o presidente Romildo falou hoje. Mas então eu vou te sugerir uma pauta. Ele não precisa falar. Vamos combinar o seguinte. Quem ele quiser mandar de lá, ele pode mandar quem ele quiser lá da direção, vai ficar sentado aqui, vamos fazer a conta. E aí se ele disser assim, está errado ali, o risco a gente arruma. Mas está feita a proposta, eu não entendo por que tem medo de discutir esse assunto. Medo. Isso é medo de discutir. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Grêmio, tem telespectador aqui mandando mensagem também, pedindo para falar sobre o Inter, o Bruno Neto de Porto Alegre. Tem uma pergunta no nosso Facebook, vou buscar aqui quem que fez a pergunta, facebook.com/Luiz Carlos Reck, você pode curtir, compartilhar e participar do programa. O Márcio Souza está perguntando, o que vocês acham, o Inter tem elenco e técnico para Libertadores? Keller Kloss. Olha, eu vou fazer umas breves considerações sobre a rodada, pode ser? Claro. Para poder responder. Elenco tem. Né? E aí eu volto a dizer não é um elenco top, de ponta, né? Que possa dizer que é do Palmeiras, do próprio Grêmio ou do Flamengo, mas tem elenco para fazer um bom time. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Até porque esse stop que tu citou aí, Palmeiras, Flamengo, em campo não está dando. Não, pode não estar dando em campo, mas também, de repente, é a questão de comando e de acerto. Né? Porque não adianta eu ter os melhores nomes, mas não encaixar. Em campo só o Grêmio está jogando bola. Exatamente. Não, o Grêmio e o Caxias. O Caxias, por exemplo, quando jogou contra o Grêmio, jogou muito bem também. Tomou 3 contra-ataques. Estamos falando de clubes com todo respeito à comunidade de Caxias, mas em momentos diferentes da história e de grandezas diferentes. Não, mas eu tu não entendeu essa maldade do Keller? Foram 3 contra-ataques só. Tu não entendeu? Não, mas foram. Eu assisti o jogo. Não, mas é que tem que observar. O Edinho talvez vai entender o que eu vou falar. Que é um treinador a falta vem embutida. Não, olha aqui, ó. Não, mas eu estou dizendo porque o Caxias, ele jogou contra o Grêmio, jogou muito bem. Né, e poderia ter feito o gol antes do Grêmio fazer gol. Contra o Internacional ele dominou, foi um vexame o time internacional, foi amplamente dominado ontem. Né? Eu estava ouvindo os comentaristas em determinado momento, antes do gol do Caxias, os caras estavam falando, olha, você que está assistindo pela TV, o time que está de branco não é o Inter. Era só o Caxias que estava jogando? Eu só estava assistindo, não estava ouvindo. Até para não me contaminar com os comentários.
E o que aconteceu? O Caxias dominou amplamente o Internacional. O Rec de Férias não estava comentando, né? Tem que esclarecer. Também, se o Rec estivesse comentando. A gente está mostrando os melhores momentos aí. O que aconteceu, então? Vamos entender. O Caxias está jogando exatamente igual ao Grêmio. Tá? Quando ele ataca, ele joga num 4-2-3-1. E aí o pessoal, o treinador que está aqui vai compreender facilmente, talvez os outros não compreendam facilmente, é que com 4-2-3-1, tá? Se o outro time ficar com os 4 lá atrás, fazer aquela primeira linha de 4, tá? E eu que estou no 4-2-3-1 atacando, eu subo com meus 2 alas, como o Grêmio faz e como o Caxias tem feito muito bem, eu vou ter 7 contra 5 do meio campo. Tá? Porque o centroavante do 4-1-4-1 do Internacional fica lá no meio dos 2 zagueiros, marcando os 2 zagueiros, né? E os 2 zagueiros marcando ele. Né? E aí, se eu ficar com a linha de 4 lá atrás, não, vou esperar os que seriam os entre aspas, ponteiros ou meio que cairiam nas pontas, eles ocupam a ponta, mas não marcam o lateral. E não são marcados, o lateral fica lá. E aí começa o jogo de toque de bola no meio, eu tenho 2 a mais sempre no meio. Mas isso não é todo mundo que enxerga. E quando o Grêmio atacar e o Caxias também, tu faz 2 linhas de 4 com um fazendo a marcação dobrada pelas alas do campo. O Internacional tentava sair pelos lados do campo e tinha sempre 3 e 3, o triângulo. O primeiro triângulo em cima e depois, se passasse por ele, tinha o segundo triângulo nas alas. Então o Internacional não conseguia sair jogando. E era envolvido no meio campo e continuava naquele sistema. Por quê? Porque acho que com 4-1-4-1 eu tenho 5 no meio do campo, eu estou bem. Só que o sistema que se tu jogar como o Grêmio joga, ele coloca disfarçadamente 7 no meio campo, porque ele sobe os 2 alas e os 2 meia que deveriam ficar na ponta, eles só fazem que ficam. Porque tanto o Ramiro fazia isso com maestria, ele ocupava aquela ponta, daqui a pouco ele vinha para o meio e passava o ala por trás, fazia o famoso overlapping lá do Cláudio Coutinho. Então é isso que está acontecendo. E o nosso treinador não conseguiu enxergar esta ampla desvantagem que ele tinha no meio. Então o Caxias começou a tocar a bola, envolveu totalmente o meio-campo internacional. Né? E o meio-campo ainda do Internacional ainda inseguro, porque não tem uma definição, porque sempre tem o velho problema, né? É o Dali mais 10. Eu digo é o Dali mais 10 anos sem ganhar nada, né? Porque é o Dali mais 10. Aí o Dali não joga grande coisa. Não, o Dali não pode porque está velho. Tira o Dali. Aí põe outra escalação. E ontem surgiu com o Nonato, um menino lá, que me pareceu que tem grande futuro, tá? Me pareceu isso, mas num time desajustado. E aí daqui a pouco vão queimar o Pedro Lucas, que não tocou na bola, porque o meio-campo internacional não existiu, foi amplamente dominado. Bom, aí me diz assim, não, mas o Internacional ganhou o jogo. Claro, ganhou o jogo, 2 lances isolados, completamente isolados. Mas aí é que está, parecia a atuação não foi tudo isso. Não foi nada disso. Chegou um determinado momento que eu imaginei que a torcida do Caxias ia começar a gritar olé. Porque o toque de bola ia, voltava e o Internacional não tocava na bola. Né? Só faltou gritar. Bem, deficiências. O Internacional não, os 2 alas de ontem fraquíssimos. O Zeca está confirmando que é uma grande enganação. Ele está confirmando. No ano passado vieram com a desculpa de que ele não tinha feito a pré-temporada. Esse ano fez pré-temporada e continua. Agora desculpa que está sem ritmo ainda. Não, vai ganhar ritmo. Então, infelizmente, nós temos que admitir, ele não está correspondendo. Então, está sendo, como eu disse, uma enganação. Não que alguém tenha desejado, ele não tem correspondido o que se esperava dele. Né? Até porque ele era de seleção de base, né? Se imaginava, não, vai progredir. Exatamente, mas não está confirmando, não foi no passado, ele não consegue ser firme defensivamente, não consegue também fazer um apoio consistente ou incisivo que se diga, olha, dá para compensar o que ele não defende. Aí, bom, tu faz um esquema para proteger quando o cara sobe, porque se o cara é bom apoiador, não é o caso. E o Wendel já se revelou que no máximo é um bom reserva, no máximo. O próprio Iago, que foi sacado, aí o pessoal começa a queimar os guri, começa a tirar, porque o time não está arrumado.
Bom, mas me arruma um esquema tático, não enxergou que o outro time está jogando com 7 no meio? Eu não sou treinador, como é que eu consigo enxergar isso? Que tu envolve colocando 7 contra 5? Aí, nessa linha, Edinho, até para tu analisar um pouco. Falta mais coisa, mas depois a gente volta. A gente segue, tem muita coisa para falar. Não, até porque é o seguinte, eu dei uma letra, o Caxias está jogando exatamente igual o Grêmio. Então, se o Internacional não soube marcar o Caxias, certamente não saberá marcar o Grêmio. É uma frase interessante, mas aí tem uma pergunta que eu recebo aqui do Bruno, nosso produtor. O Zeca, será que ele não está mal na direita porque ele é melhor lateral esquerdo do que direito? Mas aí tem que definir onde é que ele joga. Esse é um papel pro... O treinador está lá 24 horas por dia, o cara tem que saber onde é que ele rende mais. Ou é ali. Mas o grande problema realmente, para um time que joga no 4-2-3-1, se tu não tiver alas com qualidade que façam esse trabalho de fazer o vai e vem e com qualidade, e os dois extremos que abrem saberem jogar, fazer a infiltração até caindo para o lado para esse ala fazer a diagonal ou fazer a ultrapassagem, isso é demanda de treinamento. Isso precisa ter um tempo para... E o Grêmio já vem fazendo isso há muito tempo. E há de se salientar o trabalho que o Pingo está fazendo no Caxias, que realmente está fazendo um belo um trabalho e é exatamente como colocaste, né? E com jogadores que não têm a qualidade técnica que tem o jogador internacional. Tem bons jogadores ali, mas não tem toda aquela... Então está faltando um pouquinho mais de trabalho nessa... Se é esse esquema que vai usar, tem que trabalhar um pouco mais e buscar alas que façam a função com qualidade. Não adianta tu tá... Aí tu não sabe se o Zeca joga aqui ou joga ali. E isso, o Internacional vem com problemas de laterais, não é de agora, né? E a outra colocação que tu fizeste de como que pode ir na Libertadores. O que o Inter fez no ano passado? Saiu de uma segunda divisão, foi para um brasileiro jogando no limite, na ponta da corda. E não sendo obrigado a propor o jogo, né? Quando se obrigou a propor o jogo, teve dificuldades. Tanto que jogos em casa contra adversários de menos potencial, teve muitas dificuldades quando teve que propor. Então é muito mais fácil numa competição como Libertadores, como foi brasileiro, de repente tu tem aquela postura. Não, nós não temos a condição de propor o jogo, vamos se organizar aqui e eventualmente vamos... E foi o que o Inter fez, jogar para uma bola. Foi o que fez ano passado. Então, o que se está pensando daqui a pouco para fazer no Libertadores é isso, porque se entrar da maneira que tiver que propor o jogo, principalmente em casa, vai ter muita dificuldade. Quando o outro time ficar atrás, aí tu tens que avançar e jogar no campo adversário. E aí tu tem que ter... propor o jogo, é isso? Exatamente, vai jogar no campo adversário, vai propor o jogo e tu tem que ter aquela condição de tomar contra-ataque, né? Que aí o outro time vem encolhido mesmo para te jogar em contra-ataque, né? Agora o Internacional jogou grande parte do primeiro turno, quando ele fez uma grande pontuação, não é que ele jogasse em contra-ataque, porque uma coisa contra-ataque é sair com 3 no máximo, né? No máximo 4. Diferentemente, por exemplo, o próprio Grêmio joga assim já há bastante tempo. Quando é atacado, são 2 linhas de 4, mais um na frente pela direita e outro pela esquerda, fazendo os triângulos, apoiando a marcação do lateral de campo, para trancar, porque aí tu faz o funil, tu fecha as laterais de campo e o cara tem que te atacar por meio. Aí tu fecha o meio. Quer dizer, isso tudo é treinamento, né? Agora o Internacional, o que faz? Joga com uma linha de 4-1, 4-1. E também não define muito bem. Tu pode jogar 4-1, 4-1, não está proibido. Mas tu vai ser 5-4 quando tu é atacado, né? E como que tu vai sair? O Internacional pontuou muito, então, o que eu vinha dizendo. Pontuou muito. Ele não era só contra-ataque reativo. Ele se fechava como o Grêmio, fechou lá atrás. Só que quando retomava a bola, não saia com 3-4, tu sai com 7. Aí é que está, porque aí teus alas têm que sair também. E aí só fica os 2 zagueiros. Como é que o Grêmio faz? Sai e fica só os 2 zagueiros. Quando o Grêmio rouba uma bola, ele não sai só com 3 atacantes. Não, ele sai com no mínimo 7. Porque os times se fecham rapidamente com quantos? No mínimo com 8.
O time minimamente treinado, ele no mínimo ele vai recuar com 2 linhas de 4 lá atrás. Então, se tu não chegar com 7, 8 jogadores na frente, tu não vai, teoricamente, tu não vai conseguir ultrapassar esse bloqueio. Né? Então, e aí tem outro, isso quando está lá atrás. Então, quando tu sai, tem que sair com rapidez, com velocidade e com 7, 8, senão tu não faz gol. Né? Agora, diferentemente, quando tu rouba a bola já no campo adversário, que está lá, como diz, está propondo o jogo. Né? O próprio Caxias, quando avançou contra o Internacional não conseguia sair, e aí começa o chutão, porque tu não consegue sair. Né? E outra coisa, nem um zagueiro internacional também se habilitou, que quando o meio não consegue sair, tu tem que ter um zagueiro que tem essa capacidade de sair, ele jogando então. Então ele sai jogando como elemento surpresa. Também não aconteceu. O zagueiro, tanto o Moledo quanto o Cuesta, ficaram paradinhos lá atrás. Ora, tem que ter um zagueiro que saiba sair quando a marcação está muito rígida na saída, é a dificuldade do meio campo. Mas a dificuldade do meio campo não era por falta de categoria, é que a marcação do Caxias estava muito bem executada. Então é que sempre tem um adversário, né? Eu não jogo sozinho, tem um adversário. Tem uma pergunta aqui, Keller, Edinho, Marco Antônio, referente ao Inter. O Márcio está querendo mudar todo o time do Inter, ele quer mudar a estrutura básica do Inter. Ele quer colocar o Edenilson na direita, o Zeca na esquerda e o Nonato como segundo volante. O que parece para vocês isso? Edinho? Eu acho que o Edenilson ainda tem mais potencial para jogar por dentro. Não é um jogador para vir para a lateral. Acho que o Inter, se trouxer ele para a lateral, perde um pouco. O Nonato ainda é muito novo. Ele é um dos alicerces do meio campo do Inter. Então aí tu não adianta, o lençol curto, né? Puxa aqui, então eu acho que não é o caso de, eu acho que ali o Edenilson tem que ficar por ali mesmo, tem que trabalhar por ali. O Nonato foi citado e a gente vai vendo, enquanto o Keller vai fazendo essa análise sobre essa hipótese, alguns lances dele na partida de ontem, Keller. Eu diria que o Edenilson, o Nonato é o seguinte, eu acho que ele revelou que ele é combativo, que ele é um jogador que tem intensidade, ele se apresenta em vários espaços do gramado, né? Aquele jogador estático também não é um jogador de alta velocidade, mas ele disputa todas as bolas, ele demonstrou uma maturidade, uma tranquilidade, ele não se afobou em nenhum momento, né, daquele jogador que a bola queima porque está estreando. Me pareceu de personalidade. Agora, claro, tem que dar tempo e mais. O treinador também é responsável por ajustar o time. É como eu disse, o Pedro Lucas não tocou na bola. Aí tu vai dizer não joga nada, mas como assim? Se tu não tem uma estrutura de time que alimente o centroavante, assim como também de colocar um garoto que está iniciando, né, no meio campo amplamente dominado e que não tem nenhuma providência tática, porque ali não é de qualidade técnica, também tem a questão tática que prejudica o funcionamento do meio campo. E aí o treinador está lá. Mas eu queria voltar ao Edenilson. O Edenilson, quando jogou, e o treinador fez, o Odair fez experiências, e é o momento de fazer experiência. Ele colocou lado a lado, com 2 volantes, o Rodrigo Dourado e o Edenilson, e ele caiu. Por quê? Porque ele é mais vertical, ele joga mais na frente, é um jogador que chega à área adversária, e ele começou a ter prejuízo com isso. No ano passado, quando ele jogava com o Losango, o Rodrigo Dourado centralizado, o Patrick pela esquerda e o Edenilson pela direita, então o Edenilson já arrancava mais à frente para chegar à área adversária, porque ele tem essa velocidade. E ele é um jogador que não fica tocando a bola lateralmente nem para trás. Já esse menino Nonato já é mais de toque de bola. Pode ver que ele é aquele jogador que toca, aparece de novo, mais parecido com o próprio Arthur. Não vou dizer que é como o Arthur, não, mas da característica, não daquele jogador que imprime grande velocidade. O Patrick pega a bola quando está no meio, ele é mais vertical em direção à área adversária. O Edenilson é mais vertical, é diferente do jogador que trabalha mais a bola. O próprio D'Alessandro, que tem qualidade, está veterano já, não rende mais, mas que tinha essa qualidade de fazer uma triangulação. Mas quando esse jogador, que é raro, não é muito comum, que ele toca a bola, aparece o Guinha Azul, lembra muito o Guinha Azul, quando no seu auge. Ele roubava a bola, tocava, aparecia e dava a opção de jogo para o companheiro. Porque tem muito jogador que toma a bola e
Não, já fiz a minha tarefa. Já dei o meu passe. Já fiz. Não, ele tem que ser intenso, ele tem que tocar, tem que aparecer, porque muitas vezes ele vai aparecer e não vai receber, mas ele chama a marcação adversária e possibilita... Ele abre espaço. Abre espaço, possibilita que quem recebeu a bola dele progrida ou passe para outro, desmarcado no outro ponto do campo. Tá? Aqui, ó, alguns números do Nonato que a gente está debatendo. 75 minutos em campo, 1 passe para finalização, teve 4 desarmes, fez um drible, cometeu uma falta, interceptou 4 vezes jogadas do Caxias de maneira correta, 37 passes certos, 4 errados e 1 cruzamento errado. Obviamente, quando a gente fala de um garoto da base, esses números, eles são razoáveis em um primeiro jogo, eles podem ser espetaculares no segundo jogo, no terceiro jogo podem oscilar e não ter uma boa atuação. Isso é normal quando um jogador da base está surgindo, né, Edinho? Não dá para exigir que ele seja Neymar. Tu não pode ir para uma Libertadores com esse pensamento. Ele não pode ser não, é esse que vai resolver. Ele vai vir gradativamente, vai crescer, porque tem qualidade. Ele até, tem momentos que ele me lembra o Tinga na movimentação, né? Mas não pode, daqui a pouco é ele o cara. Vai continuar tendo oportunidades, mas eu acho que o Inter precisa de mais. O Jair Leal está dizendo que o Nonato lembra a ele o Batista quando surgiu. Não, se deu para ver que ele é um jogador de personalidade. Agora não podemos querer que ele arrume o time. Quem tem que arrumar são os mais veteranos e mais o treinador, né? É o treinador, não é ele que vai agora entrar lá, a base do Internacional vai ser o garoto agora que está aparecendo, que está subindo. Hoje no Inter até pode ser, né? Pode vir a ser, mas não podemos apostar nisso. Quem é o cabeça pensante no Inter, no meio de campo? Olha, eu estou procurando. Aí tu, Alessandro, como tu colocaste mesmo, o D'Alessandro, com 10 anos de... O D'Alessandro joga para trás hoje, lateralmente para trás e ainda atrapalha os volantes. Porque ele que deveria fazer. Sabe, tem a saída de bola, a transição para o ataque e depois a jogada de arremate e infiltração na área adversária, seja pela ponta ou pelo centro. Então, mesmo que tu vença a primeira fase, quando cai na segunda fase, que seria a função do D'Alessandro, que ele já não faz mais. Ele não progride mais em direção à área adversária. Ele faz mais toques laterais ou, às vezes, recua ainda para tocar lá atrás a bola, que é a função de quem? Dos volantes. E aí, então, ele se sobrepõe, acaba atrapalhando. Quem jogou minimamente futebol sabe disso. Que às vezes um jogador que começa a ocupar a função do outro não atrapalha toda a mecânica do meio-campo. E o meio-campo é que começa o time. Porque se tu não tem o meio-campo, ele nem reforça a defesa e nem apoia o ataque. Então tu tem que fixar o meio-campo. Tu tem que fixar um esquema de jogo, botar o pessoal. O Abel Braga, o pessoal sempre fala, o Abelão é limitado. Mas o Abelão sempre teve comando, fixava um esquema tático e os jogadores davam alma por ele, e dão até hoje em campo. Então, isso... Se tu falasse mal do Abel, o Rec já ia lá do México mandar mensagem pra ti. Mas como é que eu vou falar do México? Tá no México, tá em Cancún, mas estava na cidade do México. Ele gosta tanto do Abelão que o guia turístico dele era Abel também. Fez questão, ele pagou mais caro pro guia turístico porque o nome era Abel. Mas o que eu quero dizer é que às vezes é o seguinte, tu não precisa ter o melhor esquema tático do mundo, nem conhecer as melhores táticas, né? Porque eu sempre digo, se fosse isso, a gente pegaria um professor universitário, né? Que tem toda a história da evolução das táticas e tal, e contratava e colocava o cara no vestiário e seria o melhor treinador do mundo. Não é assim que funciona. É uma série de coisas, e principalmente o conhecimento do jogador, né? Que nós estávamos falando. Então, para avaliar quais os melhores, a potencialidade de cada um, né, as valências de cada um, para montar um esquema tático. Agora, é óbvio que com quem tem lá, dá para fazer um bom time, não vou dizer um super time, mas um bom time competitivo. Agora tem que ter definições. Não pode é o seguinte, eu sempre critiquei aquele negócio de o D'Alessandro escolher jogo que vai jogar e não jogar, mesmo pegar o levantamento do Campeonato Brasileiro. Nunca jogou no Nordeste praticamente, então isso aí começa a quebrar o espírito de corpo, porque o grupo, ele quer ganhar. Tu tem que primeiro convencer todo mundo que não é o jogador que quer fazer o seu contrato na Europa, que quer se destacar para isso ou para aquilo. Não, ele quer ganhar campeonato. Então tu tem que primeiro, aí tu vai criar esse espírito de corpo, de vontade de ganhar, e daqui a pouco o teu principal jogador não vai jogar lá
no Ceará, não vai jogar em Pernambuco, não vai jogar na Bahia. Qual é a mensagem que tu passa para os demais? Então, quando eles vão jogar, é gurizada, gosta de jogar, vai lá jogar. Só que quando começa a ter a dificuldade, aquele sangue a mais, aquela vontade a mais, desaparece porque há uma mensagem subliminar de que o jogo não é tão importante se o melhor jogador não vem. Isso nós vemos sofrendo há muito tempo. Então está tendo essa dificuldade. E eu vejo que tem que definir um esquema tático. Quem está lá é o treinador. Se o treinador não sabe fazer isso, tem que trocar o treinador. Tá? Eu até agora estou acreditando que ele está fazendo experiência no momento que tem que fazer as experiências. Então eu estou dando esse desconto porque acho que é justo. Tá? Agora ele não conseguiu compreender porque o Caxias envolveu o meio campo internacional. É o que me transpareceu. Você está falando em desconto aí, quem vai trazer um super desconto pra gente, para ganhar todos os jogos em casa, é o Júlio Lemos, que tá chegando com o recado do Forman. Grande Maurício. É um combo para garantir o desconto para sair do 0-0 em casa. Exatamente. Né? Boa noite, senhores. Boa noite a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. O Maurício me pifou aqui agora, né? A gente balançar as redes. E a gente também quer ajudar você, meu amigo de casa, a voltar a ser aquele centroavante matador, goleador, que dava conta do recado e saía pro abraço. Bons tempos, hein? Que você era artilheiro de verdade, que entrava em campo, resolvia o jogo e dava aquele show com a patroa. Mas tá só na saudade, né? Faz tempo que você não comparece, tá até cogitando a hipótese de ir pro banco de reserva, e aí que mora o perigo. Para você recuperar a sua autoestima, recuperar a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual, a nossa dica se chama Forman, a vitamina do homem. Você que anda cansado, estressado, desanimado, desmotivado no seu trabalho, não consegue relaxar nunca, passou o final de semana, bem que você quis, bem que você planejou descansar um pouco no final de semana, mas não deu, não foi o suficiente. Chegou a segunda-feira, você já passou o dia todo se arrastando hoje, perde a paciência e o bom humor por qualquer motivo, se irrita facilmente no trânsito, não consegue mais assistir ao jogo do Grêmio ou do Inter sem se estressar, sem se irritar muito. Tudo por causa do alto nível de estresse que acaba impactando diretamente na sua vida sexual. E a gente sempre brinca aqui, mas é uma realidade seríssima, viu? Mais da metade dos homens anda sofrendo com problemas de ereção. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 52% dos homens estão sofrendo ou com a impotência sexual, você que está falhando na hora H, ou você que está indo rápido demais e está decepcionando a patroa por causa da ejaculação precoce. Forman, a vitamina do homem, é uma solução inteligente para homens de atitude, dos 30 até os 90 anos. É 100% natural, não é remédio, não tem efeito colateral nem contraindicação. É um suplemento mineral fantástico que vai só fazer bem para a sua vida, para o seu relacionamento e para você voltar a ser um artilheiro da vida. Estamos ao vivo, você liga agora no 0800 646 0505, a ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida, especializada, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado aqui no Cadeira Cativa vai adquirir o Forman com baita desconto exclusivo, uma condição de pagamento maravilhosa, extremamente facilitada e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. Para ficar na boa com a patroa, 0800 646 0505. Você aí mesmo precisa de Forman, a vitamina do homem, Maurício. Grande Júlio, 0800 646 0505. Ligue, deixe seu telefone registrado que amanhã tem uma promoção especial para você, né, Júlio? Exatamente. Faça como Maurício, como o REC, adquira Forman, a vitamina do homem. O REC só tá de bem com a patroa no México porque é 2 cápsulas de Forman todo dia num tratamento... num tratamento a longo prazo do nosso Luiz Carlos Rec. 0800 646 0505. O Júlio estava falando em estresse e o Lacir Gomes está meio estressado com o Odair Helm. Tá dizendo aqui, ó, boa noite. Tem que demitir o Odair e contratar o Luxemburgo. Ele quer um projeto pro Inter. Ele está dizendo, a direção incompetente vai esperar o Inter cair na Libertadores para demitir o Odair. Recado do Lacir. E aí, Kevin? Olha... Tu quer o projeto no Inter também? Não, eu não... O Marco Antônio não tá com saudade? Não gostaria. Eu torço. Não, tu não tá com saudade dele. Não, mas eu quero ele no Internacional. Pô, mas que bobagem é essa? Não, mano, o Grêmio tu não tem saudade dele. Nada, ele é um treinador modelado pro Internacional.
Aliás, ele foi até jogador do Internacional. Não foi? Foi lateral. Então, olha, eu acho que esse... Como é o nome desse telespectador? Lacir Gomes. Lacir Gomes está absolutamente certo. Estou contigo, fechado, e acho que esse é o cara para dirigir o Internacional. Lacir, isso aí é quem deseja o nosso mal, Lacir. Mas, Maurício, sabe que houve uma coisa, acho que não sei se foi hoje, recentemente, eu acho que hoje foi divulgado que postergaram as datas de uma rodada da Libertadores. Isso, foi alterado, que é uma das coisas mais absurdas que a Conmebol podia fazer. Não, o quê? Alterar a data ou marcar o Marcar para a data FIFA. Não, mas olha só. Marcou para a data FIFA, disse que marcou com a concordância dos clubes e depois volta atrás. Aparentemente, beneficiou o Grêmio, porque o Grêmio tem a possibilidade de ter 2 ou 3 jogadores convocados. O Kahneman, o Jeromel... Mas de novo beneficiar o Grêmio? Não, mas beneficiou. Não, mas olha só. mas indiretamente... Não prejudicou, pelo menos. Não, mas eu acho que prejudicou o Internacional, porque nessa data teria jogo com o River. O Internacional dificilmente vai ter teria algum jogador convocado, mas eu imagino que o River tivesse. Mas, Marco, do jeito que eles fizeram a tabela da Libertadores esse ano, eles tiraram a tabela espelhada para o River enfrentar o Inter na Argentina. Beneficiar o River não é novidade. Não, isso nós sabemos. O Grêmio sabe melhor do que ninguém. O Grêmio sabe melhor do que ninguém. Ninguém sabe disso melhor que o Grêmio. Agora aqui, ó, teve um telespectador, mandou mensagem no Twitter quando eu divulguei essa informação. Foi o Igor da Silva. Ele estava indignado. Ele é de São Paulo, na verdade, de Jundiaí. Na grande São Paulo ali, é cerca de 1h15 de viagem da capital. Ele está indignado porque ele comprou passagem para Porto Alegre, para a data que estava prevista, com a informação da Conmebol de que o jogo seria naquela data, e agora vai ter que gastar de novo. Ele disse, olha, não sou só eu conheço um grupo de pelo menos 50 pessoas que fizeram a mesma coisa. Agora imagine, a gente está falando de um jogo do River com o Inter, do Inter com o River porque é em Porto Alegre. Tem o jogo do Grêmio no Chile, com certeza, os gremistas que são mais aficionados, que querem estar no jogo, muitos não vão com a delegação e acabam comprando pacotes avulsos. Quando sai a tabela oficial, o cara já compra a passagem para pagar mais barato. Tem jogo do Boca no Brasil contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Imaginem, para o Atlético Paranaense é o jogo do ano, enfrentar o Boca em casa e logo depois enfrentar o River na Recopa Sul-Americana. O cara quer assistir o jogo. Foram 16 jogos alterados, tiveram as datas alteradas. São 32 clubes com torcedores que foram prejudicados por mais uma besteira da Conmebol. Mas besteira da Conmebol já não é novidade. Mas tá bom. Aí... Tu queria que mantivesse o erro? Não, eu jogar queria... na data FIFA? Eles erraram. É que, Marco, eles... Não, tá bem, eles erraram. Não, Maurício, Marco, eles divulgaram a tabela dizendo que conversaram com os 10 países e que fariam os jogos da data FIFA porque não teriam jogadores convocados. Nós não estamos... Tá ok? Erraram. Tu queria que tivesse mantido no erro? Não, eu queria que eles tivessem definido isso em dezembro, não em fevereiro. Tá bom, mas... Faltam 30 dias pro jogo. Mas já aconteceu isso. Isso já aconteceu. Eles conseguiram marcar 2 jogos do River no mesmo dia. Qual é a solução? Qual é a solução? O que tu está propondo? Manter o erro, porque os torcedores já queriam passar, ok, tá bem, é justo. Ou corrigir o erro? Mas são 2 erros, né? Não. Eles erram primeiro e corrigem um erro com outro erro, pela demora. Qual é o outro erro? Marco, eles demoraram 2 meses para corrigir um erro. Isso é um erro grave. Para quem se planeja. Maurício, eu não vejo graves problemas nisso aí. Quem quer ser campeão da Libertadores tem que montar um time competitivo e enfrentar. Porque mesmo que diga assim, eu perdi o jogador por uma convocação, por esse aquele motivo... Não, mas perder jogador por convocação na Libertadores é várzea. A Conmebol estava cometendo um erro, só que ela estava convicta no erro e demora 2 meses para perder a convicção. Eu quero dizer que nós, aqui do Rio Grande do Sul, já estamos acostumados, sempre foi assim nos campeonatos brasileiros. Se nós chegássemos em igualdade de condições, no apito nós íamos perder, como perdemos vários anos. Então, tu tem que ter um time que ultrapasse essas pequenas espertezas, vamos dizer assim, de beneficiar ou aquele filiado por influência política, seja porque é da Argentina, seja porque é do Rio São Paulo, seja porque tem o interesse de beneficiar alguém do Paraguai, como nós já tivemos várias vezes. Então, é claro que sempre que possível, tu tem que estar atento a tudo isso e tentar neutralizar. Mas eu digo que não é
que nós tenhamos que contar com pequenas espertezas para ganhar. Nós temos que ter um time sólido, competitivo. Primeira coisa, se eu não tiver um time sólido, competitivo, não adianta discutindo data. Agora mesmo eu estou vendo Internacional, uma dificuldade de encontrar um time, né? De o treinador firmar um esquema tático, firmar um meio-campo sólido, para depois fazer o time em torno desse meio-campo, né? Não adianta ficar batendo boca. Agora, claro, se o Grêmio está com o time ajustado e para ele se sentir prejudicado, para ele tem está em condições. Vou discutir essa picuinha. Nós temos que pegar. Mas a primeira coisa, tu tem que ter o teu time. Mas indiscutivelmente tem que ter o time. Agora, quando tu tens a zaga que é considerada a melhor zaga da América, tu perde os dois, pode perder os dois no mesmo jogo, o teu melhor atacante. O Grêmio está nessa situação. Pois é. Exatamente. Mas o Grêmio, Marco, não perderia. Porque o jogo, tanto o jogo da Argentina quanto o jogo do Brasil, eles estão marcados para terça-feira. O jogo do Grêmio é na quinta. Tá bom, aí traz os jogadores de Praga para jogar no outro dia. Um voo de Praga para Santiago, que é onde o Grêmio vai jogar, voo de 10 horas. Maurício, tu tem ideia do desgaste? Mas a gente viu o De Arrascaeta vindo do outro lado do mundo para jogar uma final de Copa do Brasil. Tá, e como é que a jogou? gente vê o Neymar vindo quando jogava no Santos. Tá bem. E como é que joga? Mas era 2 dias depois, não é nem um dia depois marcado, 2 dias depois Maurício, do caso do Grêmio. Tu tem ideia como é que funciona um avião? Um avião para voar, eles diminuem barbaramente a quantidade de oxigênio lá dentro. Eles pressurizam a cabine. Não, eles pressurizam e, além de tudo, a pressurização é feita com uma quantidade menor de oxigênio. Isso tem um efeito que não é o voo. Não é o voo. Claro. E uma coisa é o seguinte, é onde nós fazemos, eu entro no avião, às vezes o tratorzinho que ele tá levando para trás, eu já estou dormindo. Agora, uma coisa é fazer, eu chego no outro dia lá super bem, eu faço, claro, uma coisa é fazer isso numa não tem nada a ver um passeio outra com coisa um esporte profissional. É um cara de altíssimo rendimento. Que no outro dia vai pegar para correr com outro que está amplamente descansado, que não passou pela... Dá uma desvantagem. Não, é completamente... É que o jogador do Grêmio, por exemplo, que está indo daqui para Santiago, ele já vai passar por 3 horas nessa pressurização. Mas, o Cano não passaria por 6. Mas quantos dias antes? Os mesmos 2 dias, mano. Não sei. Pode ser que vá antes, pode ser que vá depois. Uma coisa é tu fazer uma viagem programada. De Praga até o Chile é uma viagem longa. Não, mas só um pouquinho. Ele vai fazer em 10 horas e o Grêmio fretar o jatinho. Tem que ser o jatinho. Nem sei se consegue nesse tempo. Tem que abastecer no meio do caminho. Eu acho que não dá 10 horas. São 12 horas. Pega um voo de Praga para qualquer base que a Latam tenha voo para Santiago. Mas, Maurício... Vai de primeira classe, vai melhor do que os outros. Vai de primeira classe. E tu pensa o seguinte, normalmente jogadores de futebol... A gente tá falando do cara sair na terça para jogar na quinta. Normalmente, jogadores de futebol, ele tem receio de avião, ele tem mais atenção do voo. E além de tudo, é o seguinte, não pensa que o cara vai pegar um voo, vai desembarcar no minuto seguinte, vai embarcar no outro voo, ele vai ter que ficar esperando 4, 5 horas num aeroporto. Não existe isso que tu tá propondo. Não existe isso. Essa história de esperar, eles não esperam porque eles pegam um voo fretado para chegar meia hora antes, faz o procedimento de embarque VIP e já está no outro voo. Tá bem, tá bom, mas aí... Mas perderia 12 horas, eu concordo que não é correto. Mas que é isso? O que eu acho errado é demorar 2 meses para corrigir um erro desse. Mas não importa. Tá? Mas então a pergunta que eu te faço é o seguinte... Desportivamente eles corrigiram um erro, concordo, foi bom. Bem. É melhor manter o erro? É melhor Era melhor não ter cometido esse erro. Não, mas isso já aconteceu. O Milor dizia que a vida não se escreve a lápis, se escreve a tinta, não tem como apagar. Tá? Então é o seguinte, já aconteceu. Erraram, ok. O que nós fazemos agora? Nós mantemos o erro ou nós corrigimos o erro? Eles demoraram 2 meses para corrigir. Essa não é a questão. Não é essa a questão. Já está errado, não tem como apagar. Isso não muda. O que nós fazemos hoje? Nós temos chance de corrigir o erro ou nós mantemos o erro? Não, é óbvio que mas então tá resolvido. Marco, o que eu estou falando é desportivamente está correto. Eu estou criticando a Conmebol porque demorou 2 meses para corrigir o óbvio. Ou para notar o erro. Não é nem notar o erro, porque eles divulgaram a tabela dizendo, nós marcamos jogos em datas FIFA com concordância dos países. Tá, os países concordaram com o erro. O Coronel Nunes concordou com o erro. Tá bem. E aí depois eles voltaram atrás. Uma situação dessa de quando acontece esse tipo de situação, que os clubes aí gastam uma fortuna para trazer um jogador para jogar, tem tudo isso que o Marco falou. O jogador não chega nas condições ideais. O Arrascaeta foi uma exceção. Ele veio de um jogo
Ele veio do Japão do pro Japão Brasil. para o Brasil, entrou 10 minutos, só fez o gol, não fez mais nada. 10 minutos. Valeu a pena todo o investimento aquele, mas é uma exceção. Pega outros fatos que acontecem, não resolve. Né? Então não deixar acontecer isso, o que aconteceu de marcar esses jogos aqui e depois querer trazer jogador que está lá na Conchichina para vir. Não dá, não. O problema, Edinho, é que tipo de pressão que a Conmebol sofreu e de quem para fazer essa mudança. O Grêmio não estava pressionando. O Cruzeiro não estava pressionando. O Flamengo não estava pressionando. Nenhum brasileiro estava pressionando. Só quem estava pressionando eram os argentinos. O que o Grêmio estava fazendo? O Grêmio estava fazendo a logística para trazer o jogador. Viabilizar essa maluquice, mas para isso só um pouquinho. Aí, como os argentinos chiaram, eles mudaram. Porque vai prejudicar o River, que não está tão bem assim no campeonato nacional, contra o Inter. Porque vai prejudicar o Boca contra o Atlético Paranaense. Mas enfim, depois do intervalo a gente vai falar mais sobre o time do Grêmio. Tem telespectador aqui dando a ideia do que ele imagina ser o Grêmio ideal para a temporada. E eu quero saber também do Keller, e do Edinho, obviamente, o que o Inter pode mudar ainda com as peças que tem, pensando na estreia da Libertadores. Já voltamos. Horas 4 minutos, estamos no Cadeira Cativa recebendo o técnico Edson Porto, Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, e Keller Kloss, também ex-conselheiro, mas aí do Internacional. Algumas mensagens dos nossos telespectadores, o Jesse James, que é conselheiro do Inter, acredito que ele não tenha saído nessa renovação. Ele diz o seguinte: Edson Porto cairia como uma luva nas categorias de base do Inter, baita profissional. O Jackson Rodrigues Lisboa está perguntando, mas e o Sarrafiore? Onde é que ele poderia entrar? Enfim. O Paulo César, cada vez que escuto o Marco Antônio falar, fico feliz como colorado, que ele não esteja no Grêmio, pois se estivesse, o mesmo, no caso o Grêmio, estaria mais forte. Obrigado. O Mauro Meneguzzi, que é gremista, se o nosso Grêmio já pagou a arena, como que vão comprar novamente? Alguma coisa está errada. Ele que mandou também aqui um seque o líder, não é segue o líder, é seque. É para irem secando o líder, que é o Grêmio nesse momento do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco eu vou repassar alguns dos principais destaques do dia, mas agora eu quero convidar você que está aí em casa a melhorar a qualidade de vida, melhorar o momento de fazer o jantar em casa com as panelas Frigigold. Melhorar, Edinho, porque são as panelas que você não precisa utilizar nenhuma gota de óleo para fazer carnes, frango, peixe, pipoca, batata frita. Você pode fazer na Frigigold. Está aí na tela, está aparecendo o conjunto de panelas. Tem 7 peças, 3 panelas, uma frigideira e 3 tampas. As panelas tem uma de 20 centímetros, a de 24 centímetros e a de 28 centímetros junto com a frigideira. Então você tem muitas vantagens com a Frigigold. Vou mostrar algumas imagens para você que está aí em casa. A imagem já começa com a comparação, Marco, do queimar o leite na Frigigold, que está à direita, e em outras panelas. Em qualquer panela, na panela comum, o leite gruda, é difícil de limpar. Na Frigigold você passa um papel toalha e está tudo certo. Quer fazer um ovo? Não precisa de nenhuma gota de óleo, porque nada gruda na Frigigold. O molho, a batata frita, você pega aquela do pacote congelado do mercado, coloca direto na Frigigold, aí um peixe, é para fazer vocês ficarem com fome mesmo. A pipoca fazendo sem nenhuma gota de óleo. Então você pode fazer muitos pratos, pode manter as suas comidas com o tempero que você gosta, porque o que dá gosto é o sal, é a pimenta, é a folha de louro, enfim, o tempero que você utilizar. Pode colocar pimenta caiena, pode colocar, enfim, o alecrim para fazer um molho diferente, por que não? São muitas possibilidades de tempero que você segue tendo numa panela normal e também na Frigigold. Só que na Frigigold você cozinha sem nenhuma gota de óleo, então você vai estar preservando a sua saúde. E o mais importante, eu admito, Marco, eu sou preguiçoso, eu não gosto de lavar louça, mas quando a minha esposa faz a comida na Frigigold, aí tá tudo certo. É só passar o lado amarelo da esponja e é uma facilidade. Enquanto ela perdia horas e horas lavando panela,
Ela escalava alguém? Como é que é ela? Escalava, mandava. Não. Maurício, eu conheço a tua esposa. Marco. Não vem que tem papagaio de cozinha. Quando eu comprei o conjunto da Frigigold, eu disse pra ela, se tu quer cozinhar nessas porcarias que tu tem em casa ainda... Eu não lavo mais a louça. Se cozinhar na Frigigold, eu lavo, porque é uma barbada. Aí é só passar ali o lado amarelo da esponja e tá tudo certo. De colher curta, ela manda em ti, não vem. Ela tanto manda em mim que ela disse, não quer que eu use essas porcarias aqui, então compra o conjunto da Frigigold. E eu comprei porque o Luiz fez uma super promoção pra mim e você que tá em casa vai comprar com o mesmo valor que eu comprei. Quanto foi? É um desconto especial. Você só vai saber, Marco Antônio, ligando no 4003-4220. 4003-4220. O Luiz normalmente faz para 50 ligações, mas esse desconto especial vai ser só para as 30 primeiras ligações. Então liga, deixa o teu número registrado. O Edinho, que está sempre viajando pelo mundo, não precisa levar conjunto inteiro. Leva aqui, ó, 2 panelas e uma frigideira da Frigigold, está tudo certo. Você vai fazer as suas comidas, vai ter a possibilidade de cozinhar o que você quiser, inclusive as panelas em si, não a frigideira. Você pode levar para o forno, quer fazer um prato diferenciado, pode levar no forno as panelas da Frigigold, tecnologia alemã para você na sua casa. Pode pedalar no boleto, pode pedalar em 12 vezes no cartão. A parcela é bem pequenininha, mano. Quando eu te contar o preço depois no intervalo comercial, você vai ver que é muito menos do que você está imaginando. Dá para comprar panela sem tampa ou não? Pode. Pode? Pode, se tu quiser. E fica mais barato? Tem desconto? Mas eu comprei o conjunto, eu não sou um grande cozinheiro, mas eu comprei o conjunto. É a tampa da panela de 24 centímetros, tu usa na frigideira se quiser, entendeu, mano? Mas não dá para cozinhar na tampa. Se tu quiser não, tentar... você tá perguntando, tu que é experiente lá, o Keller aí que comprou. Não, também. eu comprei, estou satisfeito. Aliás, né, foi 2017, eu estive na Alemanha e vi os preços e vi que não compensava, que o preço aqui estava melhor até do que lá. E agora, Keller? E aí eu cheguei aqui, a primeira providência foi essa, comprar, estou satisfeito até hoje. Vou tirar aqui e vou mostrar pro Keller. É que eu não sou muito de falar porque eu não tenho grandes dotes culinários. Então eu sei fritar ovo, fritar um bife, né? Essa coisas aqui é básicas. Ó, assim. Keller, que agora vem da Alemanha, o Keller vai confirmar ali. A tecnologia alemã, só que agora tem inclusive o logo da Frigigold na panela. E o Luiz faz o teste aqui. Já vi aqui, realmente. Eles fazem o teste aqui, eles mostram. Eu vou demonstrar também. Tá na câmera aberta ali. Germany. Ó, tá na câmera aberta ali. Então pode deixar na câmera aberta, Milton. Ó, se cair a tampa, não quebra. É de vidro que não quebra. Tem uma proteção toda especial. Então, liga você que está em casa, 4003-4220 e garante a tua Frigigold. Mesmo com um empate, o Grêmio segue disparado na liderança do Campeonato Gaúcho. Foi a primeira partida do ano que o ataque do Grêmio passou em branco. Foram 11 jogos do Grêmio que o Grêmio marcava pelo menos um gol em campeonatos gaúchos. Então, as fases finais do ano passado, mais os jogos desse ano, 11 partidas e quebrou essa série justamente no final de semana. Juninho Capixaba desfalque na próxima rodada porque foi expulso. O Tricolor fará o seu último jogo antes da estreia da Libertadores contra o Veranópolis. O Renato estará de volta para comandar a equipe na próxima segunda-feira, mas o Vitor Hugo Signorelli é que vai comandar os treinamentos nesta semana. A direção acerta os últimos detalhes da compra do Capixaba. Faltam alguns detalhes do acerto. O jogador vai fechar com o Grêmio por 4 temporadas. A partida com a Universidade do Chile passou para o dia 4 de abril, é uma quinta-feira, às 7 horas da noite. Estava marcado uma semana antes com as datas FIFA, o conflito de datas FIFA. Foi definido esse adiamento por uma semana. O Inter venceu a 3ª partida seguida no Gauchão. Vitória deixou o Colorado na vice-liderança, 4 pontos atrás do Grêmio. A direção estendeu o seu vínculo de empréstimo com São Caetano pelo Nonato. Para adquirir 50% dos direitos do jogador, terá que pagar R$2,5 milhões ao São Caetano. Inter volta a campo no próximo domingo contra o Avenida. Também será a última partida antes da estreia da Libertadores contra Palestino ou Tajeres. Ainda tem um tempo até a estreia, mas como não tem rodada no final de semana do Carnaval, por isso que tanto para o Grêmio quanto para o Internacional são as últimas partidas antes da estreia da Libertadores. O Edenilson será desfalque, foi expulso ontem. Nonato é especulado para ganhar mais uma oportunidade. Nico Lopes cumpriu suspensão automática e deve retornar. Ele vai ser julgado na quarta-feira pelo TJD da Federação. A pena mínima é de 4 jogos no artigo que ele foi denunciado. Certamente
ele será punido ou com 4 jogos ou com uma desqualificação de artigo para um outro que tem uma pena menor, mas existindo a punição, o Inter entra com efeito suspensivo, por isso o Nico Lopes deve retornar na próxima partida. O Colorado fará um jogo treino amanhã com o Sindicato dos Atletas, Guerreiro deve atuar por alguns minutos. O jogo contra o River Plate, assim como a partida do Grêmio, também foi adiado, será no dia 3 de abril, às 7h15 da noite, em Porto Alegre. Já voltamos. La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Tem também lasanha, canelone e batata frita no rodízio. Às terças-feiras, amanhã, portanto, tem um valor promocional. Otto Niemeyer 1465. Reservas e teleentrega 3024 44 41. La Tarantela com 2 Ls.com.br. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre com quem tem 23 anos de experiência no mercado. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e peça o seu orçamento pelo 3375-3800. Não importa o tamanho da sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Faça o melhor negócio com a equipe da Conrad Caminhões e saia de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone é o 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e a sua conta duplicou de valor, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir na sua residência, na sua casa ou no seu escritório o brilho e o calor é com a Insufilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue e agende uma visita, faça a sua cotação também via WhatsApp. Para ligar e agendar a visita, 3021 2323 ou WhatsApp 996 833199. Insufilme fica na Rua Hoffman 519, aqui no bairro Floresta, em Porto Alegre. Boa noite, Maurício. Cada dia que passa o Inter joga menos. Ontem teve que suar para ganhar do Caxias. Isso que o juiz sonegou um pênalti para o time Grená. E diz ele que tem que botar o Nonato e o Sarrafiori juntos na meia e dar uns 10 jogos de sequência para os garotos. Me dói dizer, mas o D'Alessandro já é ex-jogador, diz o gordo da Bonja. Mas essa sequência de 10 jogos para Nonato e Sarrafiori juntos, a chance que tinha para isso acontecer era a fase classificatória do Gauchão, que está acabando, cara. Eu também esperava que ele usasse mais o Sarrafiori para testá-lo, né? Mas também quando colocou, não colocou com tempo suficiente, quando colocou com tempo, não colocou na posição que a gente sabe que ele joga. Então, me parece que ele está perdendo tempo, né? Deveria, como eu disse, já fazer esses experimentos, já ter firmado uma convicção. Acho que está faltando essa convicção. Ao contrário, não, ele tem convicção. Eu não estou vendo essa convicção com essas trocas que ele está fazendo, né? Mas eu acho que já está na hora de ele firmar, principalmente o meio-campo, e firmar com a característica que ele quer daqueles outros dois. Ele estava muito bem com aqueles 3 que jogavam com losango, né? Na ponta, digamos, primeiro era o Rodrigo Dourado, pela direita Edenilson, esquerda o Patrick. Se o Patrick não está bem, então troca alguém naquela função e depois vem aqueles outros dois que complementariam este meio-campo, né? Que seria alguém de velocidade. Poderia ser o Pote, que agora tem Neilton, tem Nico Lopes e mais centroavante. Pode ser esse menino que está aparecendo bem e o Guerreiro, o Paulo Guerreiro. Mas só que tem que dar uma definição e depois firmar o time para jogar. Eu gostei desse menino que entrou, acho que o Sarrafiori também precisa de oportunidade. Mas primeiro arruma um time. Não adianta querer colocar os meninos para dizer que eles vão arrumar o time. Arruma o time primeiro, depois pode até colocar um ou outro.
Depois do intervalo comercial, o Marco Antônio Souza e o Edinho vão analisar a proposta de um telespectador do que ele imagina ser o Grêmio ideal para começar a temporada. Já voltamos. Oito e 21, meu projeto de vida, Edinho, talvez daqui a uns 2 ou 3 anos, desfrutar do paraíso que é a Praia Lagoa Cortada, uma casa próxima, não vai ser no mesmo lote, porque o lote do Marco Antônio é um pouco diferenciado, do Keller também nem se fala, o Edinho também tá com muito, vocês são tudo vizinhos no mesmo lote lá, eu vou para uma área um pouquinho mais humilde, mas eu quero desfrutar dessa estrutura do paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Tem camping lá para mim? Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Aí na tela para você o número do João Laire, você pode ligar, obter mais informações. É o Paraíso e está bem próximo, cerca de 2 horas e 20 de carro de Porto Alegre. O Marco Antônio Souza, que vai de moto, chega um pouquinho mais rápido e tal. O Keller Kloss, que está com muito, já vai de helicóptero, então... Não, mas tá muito perigoso andar de helicóptero ultimamente. Não, mas o teu é quente. Helicóptero novo não dá problema, viu? O Frankenstein é que dá problema. Ah, pois é. Olha aqui, ó, o Anderson. Maurício, acho que o time que o Grêmio tem que colocar quando todos estiverem à disposição tem que ser esse. Júlio César, então ele já tirou o Paulo Vitor. Léo Gomes, já tirou o Léo Moura. Jeromel, Kahneman e Cortez. Michel... Já tirou o Juninho Capixaba. Já tirou o Capixaba. Não, o Capixaba é reserva. É que os outros se disputam a titularidade com eles. Michel, Maicon, Montoya, já tirou o Marinho. Luan, Everton e Tardelli, já tirou o Viseu. O que vocês acham, mano? Eu queria deixar para o Porto analisar, mas eu só quero dizer o seguinte, é que eu acho que nesses jogos, principalmente pela continuidade, vou usar uma frase que era do Aguirre, o time não pode jogar com 11, o time tem que jogar com os 14 que ele pode utilizar em cada jogo. Claro que eu acho que essa aí pode ser uma formação inicial, mas na variação e na condição de cada jogo vai ter que mudar. Obviamente vai ter algum jogo que o Grêmio vai precisar ser mais cauteloso e outro que ele vai precisar ser mais ofensivo. E aí, mas me disseram o seguinte, pode ser isso aí, eu acho assim, eu não discuto que o Cortez tenha que ser o titular, mas não é possível que não façam ele treinar alguns cruzamentos. Isso não entra na minha cabeça, porque o aproveitamento é muito pequeno. Aliás, como é muito pequeno o aproveitamento de escanteios do Grêmio, acho que o Grêmio deve ser o time com menor aproveitamento de escanteios. Por quê? Porque bate sempre louco aquela bola xoxinha que cai ali no meio. Escanteio, a bola tem que ir com força para quando bater na cabeça ou no pé do jogador, ter força para entrar. Aquela bola fraca, não. Agora, desses aí, Cortez, eu acho que tem que ser ele, mas para só um pouquinho, precisa aprimorar um pouquinho o cruzamento. Isso é treino. Depois, quem é que ele contou? Michel, Michael, Montoya. Até aí nós estamos de acordo. Agora quero deixar o Porto falar até para não... Eu acho que são Porto que tem a licença Pro, a licença que o Renato não quis ir fazer, o Edinho já tem. Fala, Edinho. Não, acho que o momento que o Grêmio vive, ele pode iniciar com o Montoya, que ainda não mostrou tudo, mas tem grupo. A partir do momento que precisar mudar, pelo que vem jogando, não vai. Acho que entra como favoritíssimo na Libertadores. Keller, última frase para encerrar o programa. A última frase é que tem uma notícia boa para o treinador internacional, é que se quer saber como para o esquema que o Grêmio joga Caxias envolvendo o Internacional, olha como é que o Brasil de Pelotas jogou contra o Grêmio e conseguiu segurar o meio-campo do Grêmio. Obrigado, Keller. Obrigado, Marco. Obrigado, Edinho. Amanhã, 7 horas, tem mais. Boa noite.